E se não estivermos sozinhos no universo? E se os sinais mais claros de que há algo além da nossa compreensão já estiverem passando bem diante dos nossos olhos, enquanto nós, absortos em nossas vidas cotidianas, mal conseguimos levantar o olhar para o céu noturno? Hoje vamos falar sobre algo que pode mudar completamente a forma como enxergamos nosso lugar no cosmos. Nas profundezas geladas do espaço interestelar, um visitante misterioso está cruzando nosso sistema solar pela terceira vez na história moderna registrada. Mas desta vez há algo diferente. Há algo que está fazendo os cientistas ao redor do mundo franzir as sobrancelhas e suspirar fundo diante de seus monitores. As novas imagens revelam o que parece ser uma anomalia desconcertante, como se esse viajante cósmico não estivesse fazendo sua jornada solitária através das estrelas. O objeto em questão é conhecido pela comunidade científica como 3I/Atlas, um nome técnico que mal consegue capturar a magnitude do mistério que ele carrega consigo. Esse visitante interestelar chegou até nós vindo das profundezas do espaço, de um lugar tão distante que nossa imaginação mal consegue processar. Ele veio de além das fronteiras do nosso sistema solar, carregando consigo segredos de mundos que talvez nunca conheceremos. Mas aqui está o que torna tudo ainda mais intrigante. Quando os astrônomos apontaram seus telescópios mais poderosos para esse corpo celeste enigmático, eles descobriram algo que desafia nossas expectativas sobre como objetos interestelares deveriam se comportar. Esse viajante cósmico está exibindo um fenômeno que raramente observamos, mesmo em cometas que nasceram bem aqui, no nosso próprio quintal cósmico. Imagine, se você conseguir, um leque de poeira se espalhando graciosamente pelo vácuo do espaço, mas não na direção que você esperaria. Em vez de formar a clássica cauda cometária que aponta para longe do Sol, como aprendemos nos livros escolares, esse visitante misterioso está criando algo completamente diferente. Seu leque de poeira está apontado diretamente para nossa estrela, como se estivesse desafiando as leis básicas da física cometária que conhecemos há séculos. Mas espere, porque a história fica ainda mais estranha. A poeira que esse corpo está liberando não se comporta como a poeira típica que observamos em outros cometas. Em condições normais, quando um cometa se aproxima do Sol, ele libera grãos minúsculos e leves que são rapidamente varridos para longe pela pressão da radiação solar e pelo vento solar. É um espetáculo efêmero que dura apenas algumas horas, ou no máximo 1 ou 2 dias. Mas esse visitante enigmático está fazendo algo completamente diferente. A poeira que ele está liberando é composta por grãos muito maiores e mais pesados do que o normal. E esses grãos não estão sendo varridos rapidamente para longe. Em vez disso, eles persistem ao redor do núcleo do objeto por muitos dias, criando uma nuvem difusa e persistente que brilha suavemente à luz solar refletida. O que isso significa? Bem, para os cientistas que estão estudando esse fenômeno, isso sugere algo extraordinário. Parece que estamos observando um processo de atividade contínua na superfície desse corpo celeste. Não são explosões passageiras ou erupções momentâneas de material, como costumamos ver em cometas típicos. Em vez disso, é como se esse visitante cósmico estivesse se desfazendo lentamente diante dos nossos olhos, liberando material de forma constante e controlada. E aqui é onde nossa história se torna verdadeiramente cinematográfica. As mais recentes observações telescópicas, feitas com alguns dos instrumentos mais poderosos da Terra, incluindo o telescópio Gemini e o observatório LESED na África do Sul, revelaram algo que está fazendo a comunidade científica segurar a respiração coletivamente. Nas imagens processadas, podemos ver claramente o núcleo brilhante do visitante, cercado por sua nuvem característica de poeira e detritos. Mas ali, bem ao lado, há algo mais. Um ponto distinto, separado da nuvem principal, que parece estar acompanhando a trajetória do objeto principal. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma concentração de poeira, ou talvez um artefato do processamento da imagem. Mas, e se não for? E se estivermos olhando para algo sólido? Algo que está viajando junto com o nosso visitante interestelar, como um companheiro silencioso em sua jornada através do cosmos? Se isso fosse verdade, seria um achado absolutamente sem precedentes na história da astronomia. Nunca antes observamos um sistema binário interestelar passando pelo nosso sistema solar. Agora, antes que você comece a imaginar cenários de ficção científica, é importante lembrar que a ciência funciona com ceticismo saudável e evidências rigorosas. A explicação mais provável, segundo a maioria dos especialistas, é que estamos observando uma concentração de detritos ou uma fragmentação em tempo real do núcleo principal. Afinal, sabemos que objetos interestelares são submetidos a tensões tremendas quando se aproximam de uma estrela como o nosso Sol. Mas então entra em cena uma figura que divide opiniões na comunidade científica como poucas outras.
Avi Loeb, astrofísico de Harvard, ficou famoso por suas teorias ousadas sobre objetos interestelares. Há alguns anos, quando o primeiro visitante interestelar confirmado, Oumuamua, passou pelo nosso sistema, Loeb sugeriu algo que fez muitos colegas erguerem as sobrancelhas. Ele propôs que objetos como esse poderiam potencialmente liberar sondas menores para explorar sistemas planetários que encontrassem pelo caminho. Na época, essa hipótese foi recebida com ceticismo generalizado. Mas agora, olhando para essas novas imagens de nosso visitante cósmico atual, algumas pessoas estão se perguntando se Loeb poderia estar certo, pelo menos em parte. Será que estamos observando exatamente esse tipo de fenômeno? Um objeto maior liberando algo menor durante sua passagem pelo nosso sistema? É impossível não sentir um arrepio na espinha ao considerar essa possibilidade. Imagine por um momento que esse pequeno ponto nas imagens não seja apenas detritos, mas algo deliberadamente separado do corpo principal. Imagine que estamos testemunhando, pela primeira vez na história humana, uma tecnologia alienígena em ação bem diante dos nossos olhos. Claro, isso ainda é especulação pura. A ciência exige evidências extraordinárias para afirmações extraordinárias, e ainda não temos dados suficientes para chegar a conclusões tão dramáticas. Mas o simples fato de que essa possibilidade está sendo discutida em círculos científicos respeitáveis mostra o quão única e intrigante é a nossa situação atual. O que torna tudo isso ainda mais urgente é a natureza temporária dessa oportunidade científica. Esse visitante enigmático está passando pelo nosso sistema solar apenas uma vez. Ele veio das profundezas do espaço interestelar e, depois de dar a volta ao Sol, continuará sua jornada para nunca mais retornar. Cada observação, cada imagem, cada medição espectroscópica que conseguirmos fazer representa uma oportunidade única e irrepetível de estudar material que veio de outro sistema estelar. Pense nisso por um momento. Durante toda a história da humanidade, tivemos acesso apenas a material que se formou aqui no nosso próprio sistema solar. Rochas da Terra, meteoritos que se originaram no cinturão de asteroides, amostras lunares trazidas pelas missões Apollo e, mais recentemente, partículas de poeira cometária coletadas por sondas espaciais. Mas tudo isso veio de casa, por assim dizer. Esse visitante cósmico é diferente. Ele se formou ao redor de outra estrela, em condições que podemos apenas imaginar. A composição química de seus materiais pode nos contar histórias sobre processos que ocorreram em um ambiente completamente alien, sob a influência de uma estrela diferente da nossa, em um sistema planetário que pode ter características totalmente únicas. E aqui está algo que vai fazer você perder o sono pensando nas possibilidades. Se esse objeto realmente está se fragmentando diante dos nossos olhos, e se conseguirmos determinar a trajetória precisa dos fragmentos menores, existe uma possibilidade remota, mas teoricamente possível, de que alguns desses pedaços possam acabar colidindo com a Terra ou com outros planetas do sistema solar. Imaginem as implicações científicas de ter material interestelar físico para estudar em laboratórios terrestres. Seria como receber uma mensagem química direta de outro sistema estelar, uma amostra grátis de um mundo que está a anos-luz de distância de nós. Mas voltando ao mistério do suposto companheiro, há outra dimensão fascinante para considerar. Se estivermos realmente observando dois objetos distintos viajando juntos, isso nos força a repensar tudo o que achamos que sabemos sobre a formação e evolução de sistemas estelares distantes. Como dois objetos conseguiram permanecer gravitacionalmente ligados durante uma jornada interestelar que provavelmente durou milhões ou talvez bilhões de anos? Quais forças cósmicas conseguiram preservar essa união através da vastidão gelada do espaço entre as estrelas? E mais intrigante ainda, o que isso nos diz sobre o sistema estelar de origem desses objetos? Talvez eles tenham se formado como um sistema binário ao redor de sua estrela original. Talvez tenham sido ejetados juntos durante algum evento catastrófico, como a explosão de uma supernova ou a passagem próxima de outra estrela que perturbou gravitacionalmente seu sistema original. Ou talvez, e essa é a possibilidade que mais mexe com nossa imaginação, um deles seja artificial. A hipótese de Avi Loeb sobre sondas sendo liberadas por objetos interestelares não é completamente maluca quando você pensa sobre isso de uma perspectiva mais ampla. Se uma civilização avançada quisesse explorar outros sistemas estelares, faria sentido equipar objetos naturais com instrumentos de observação que pudessem ser destacados quando o objeto principal se aproximasse de uma estrela com planetas interessantes. Claro, isso ainda é pura especulação, mas o fato de que estamos tendo essas discussões mostra como esse visitante misterioso está empurrando os limites da nossa compreensão científica. Ele está nos forçando a considerar possibilidades que nunca antes pareceram realistas ou relevantes. Enquanto isso, os telescópios continuam apontados para esse enigma cósmico, coletando cada fóton de luz que conseguem capturar. Cada noite de observação clara é preciosa,
porque nosso visitante está se afastando constantemente, ficando mais fraco e mais difícil de detectar a cada dia que passa. Os cientistas estão usando todas as ferramentas disponíveis para extrair o máximo de informação possível. Análise espectroscópica para determinar a composição química dos materiais em sublimação. A fotometria precisa para medir variações no brilho que poderiam indicar rotação ou mudanças na atividade superficial. Astrometria de alta precisão para rastrear a trajetória exata do objeto e de qualquer possível companheiro. E os resultados continuam chegando, cada um adicionando uma nova peça ao quebra-cabeças. A persistência da atividade de poeira sugere que estamos observando um objeto com propriedades físicas muito diferentes dos cometas típicos que conhecemos. A composição do material ejetado parece indicar uma mistura complexa de compostos orgânicos e minerais que podem ter se formado em condições muito diferentes das que encontramos no nosso sistema solar. Mas sempre retornamos àquela imagem intrigante, aquele ponto misterioso que parece estar acompanhando nossa visitante principal. Análises adicionais de imagens subsequentes serão cruciais para determinar se estamos realmente vendo dois objetos distintos ou se é apenas uma ilusão causada pela distribuição irregular de poeira ao redor do núcleo principal. Se for confirmado que são realmente dois objetos separados, isso abrirá um campo completamente novo de pesquisa astronômica. Teremos que desenvolver novas teorias sobre como sistemas binários podem sobreviver a jornadas interestelares, e isso pode revolucionar nossa compreensão sobre a dinâmica de ejeção de objetos de sistemas planetários distantes. Mas mesmo que a explicação seja mais mundana, mesmo que esse companheiro aparente seja apenas uma concentração de detritos, o valor científico desse visitante continua sendo imenso. Estamos observando processos de fragmentação e sublimação em tempo real, em um objeto que veio de outro sistema estelar. Isso é absolutamente extraordinário. E há outra dimensão filosófica profunda nesta história toda. Este objeto viajou através do vácuo interestelar por eras inimagináveis, testemunhando a dança silenciosa das galáxias, a morte e nascimento de estrelas, a evolução lenta do cosmos. E agora, por pura coincidência cósmica, sua trajetória o trouxe até nós, exatamente no momento em que nossa civilização desenvolveu a tecnologia necessária para observá-lo e estudá-lo. Pensem na sincronização quase milagrosa disso tudo. Se esse visitante tivesse chegado apenas 100 anos antes, não teríamos os telescópios necessários para detectá-lo adequadamente. Se chegasse daqui a 100 anos, talvez nossa tecnologia fosse tão avançada que consideraríamos sua visita rotineira. Mas ele chegou agora, neste momento único da história humana em que temos conhecimento suficiente para apreciar sua importância, mas ainda carecemos de respostas para suas questões mais profundas. E talvez seja exatamente isso que torna esta descoberta tão emocionante e frustrante ao mesmo tempo. Estamos na fronteira entre o conhecido e o desconhecido, entre o familiar e o alien, entre a ciência estabelecida e os mistérios cósmicos que ainda nos aguardam. Por enquanto, os dados coletados até agora apontam para explicações convencionais: fragmentação natural, sublimação de materiais voláteis, dinâmica gravitacional complexa, mas compreensível. A maioria dos cientistas continua acreditando que estamos observando fenômenos naturais, mesmo que incomuns e fascinantes. Mas o mistério persiste, e talvez seja melhor assim. Talvez a verdadeira beleza da ciência esteja não nas respostas que ela nos dá, mas nas perguntas cada vez mais sofisticadas que ela nos permite fazer. Este visitante interestelar nos deu uma nova categoria de perguntas para fazer sobre o universo. E isso por si só já vale toda a emoção e especulação que ele gerou. Então, enquanto continuamos a observar esse enigma cósmico em sua jornada de saída do nosso sistema solar, uma pergunta permanece ecoando em nossas mentes. Será que acabamos de testemunhar a passagem de mais um cometa interestelar incomum? Ou será que estamos vivenciando os primeiros sinais claros e indiscutíveis de que não estamos sozinhos no universo? A resposta, meus amigos, ainda está escrita nas estrelas, aguardando nossa próxima descoberta.